educação a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Anunciação Podcast. Hoje estamos aqui com os presidentes das autarquias locais, vencedores das eleições. Temos aqui Edna Paixão, presidente da autarquia local Nossa Senhora da Anunciação Vila Sede. Sejam muito bem-vindas já agora. Muito obrigada. Temos Venâncio Vilinga, presidente da autarquia local de Nossa Senhora da Anunciação Zangum. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, senhora presidente. Temos Elton Martins, presidente do Instituto Técnico Privado Nossa Senhora da Anunciação Luanda Sul. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Já agora, como é que vocês se sentem? Como foi o processo eleitoral? Vamos começar com o Venâncio. O processo eleitoral foi transparente, como sempre. Foi bom. Pois embora não foi algo novo, né? Porque no ano passado já participei das eleições passadas. Venci também. Mas esse ano foi um pouquinho menos desgastante em relação ao ano passado. Acredito que o ano passado foi mais desafiador. Mas as estatísticas apontam que esse ano o número de eleições, o número de eleitores, desculpa, foi maior do que em relação ao ano passado. Porque no ano passado as eleições apenas foi no INFAD. Esse ano foi INFAD e Complexo. Agora a Vitória me torna presidente do Zangum e presidente do INFAD e do Complexo. Tem sido bom, graças a Deus. Como disse no princípio, não é algo novo, mas é sempre uma boa energia, uma boa perspectiva de trabalho e é isso. Diz-nos, Edna, como é que correu, como é que se sente agora que foi elegida a presidente da autarquia local? Foi bom, ao contrário dos colegas que já é a segunda vez, é a minha primeira vez, foi bom, foi muito desafiador, serviu para aprender muito, eu tinha concorrentes fortes, que eu considerava fortes, foi acima de tudo bom e estou-me a sentir muito bem e muito agradecida a ter ganho. Elton? Eu sinto-me bem, embora já fui confiante que ia ganhar e felizmente, graças a Deus, ganhei. O processo eleitoral foi bom, mas também um pouco duradouro, porque teve duas fases. Teve a primeira fase que eu ganhei, mas só ganhei com um ponto. Então teve a necessidade de ter a segunda fase, que eu ganhei com 12 pontos. E foi bom. Agora surge uma questão. Se na primeira fase só ganhou com um ponto, por que estava tão confiante de que iria vencer? Isso, nem sempre é aquilo que nós pensamos. Eu pensei que ia ganhar. Bem, diferente do colega Elton, até há bocado estivemos lá no bastidores a conversar, ele e a nossa colega Edna tiveram mínimas diferenças. Já eu fui confiante e tive uma diferença esmagadora. Eu e o meu oponente tivemos diferença de 355 votos. Eu tive 923 votos e ele saiu com 568. Pois embora como é que é? O processo foi tudo rápido. Fizemos as campanhas na quarta, as eleições foi na quinta e tivemos que fazer tudo às pressas, porque estávamos mesmo a correr com o tempo, mas mesmo assim todo mundo teve o tempo de antena, todo mundo teve as mesmas oportunidades de exprimir os seus projetos e ideias, mas ainda assim levamos a melhor como sempre, né? A IJ é a permanência. Mas não acredita que por já ter um mandato, né, e o processo ser tão rápido, isso influenciou em que vencesse? Acredito que não, porque a pessoa que concorreu comigo também foi presidente no ano passado. Pois embora ele não tenha vencido, recebeu de alguém, foi-lhe dado, como é que é, o galardão de presidente, mas não influenciou, porque ele teve um ano a dirigir, né? Como vice-presidente e meio mês a dirigir como presidente. Ok. Edna, diz-nos, qual foi a diferença que teve nos votos do seu oponente? O Venâncio citou aqui que foi de 900 para 500. Qual foi a tua diferença com os teus oponentes? Assim como eu, nós tivemos duas fases. Da primeira fase tivemos uma diferença de 2 votos, então tivemos a necessidade de ir para a segunda fase. E na segunda fase, eu não lembro o número exato, mas tivemos uma diferença um bocadinho maior, acho que nós tivemos 900 e alguma coisa e o outro grupo teve 800. Muito bom. E como é que vocês definiriam em uma frase todo o processo eleitoral que passaram, desde sentimentos, desde campanhas? Vamos começar pelo Elton. Foi difícil para mim, porque no momento de contagem eu não podia estar presente, mas tinha meus representantes. Mas o meu coração não parava de bater forte
não parava de bater forte porque era aquele momento, mas foi algo bonito e incrível. Edna? Todo o processo foi muito desafiador e de muita ansiedade, porque foi um processo muito demorado. Nós tivemos a primeira fase numa semana e a segunda teve que ser uns 4 dias depois, e a ansiedade só aumentava por facto mesmo na primeira fase termos tido a diferença só de 2 votos, aquilo podia mudar e não sei o quê. Não era nada certo, então foi um momento de muita ansiedade, mas ainda assim nos mantivemos muito confiantes. Venâncio? Bem, como disse bem no princípio, eu continuo dizendo que foi simples. Foi muito simples. E, pois, embora havendo uma outra divergência com o partido oponente, é sempre, como é que é? A energia do momento. Mas ainda assim foi bom, foi divertido. Além da eleição, houveram divergências com o partido oponente. Certo. Poderia nos citar algumas? As pessoas movem-se pelo poder, outras movem-se pela oportunidade de fazer alguma diferença. E ou em meio a uma outra coisa, nós tivemos que mostrar a nossa posição, que nós não estamos aqui simplesmente pelo poder. Estamos aqui porque temos um chamado, porque é o nosso momento. Então isso tem uma grande diferença entre um lado e o outro lado. Entrando já aqui nos desafios, Elton, quais são os desafios que acredita que vai encontrar na gestão desse mandato? Antes eu podia dizer que teria desafios, mas agora eu penso que eu não terei muitos desafios, porque já fui presidente do ano passado, já sei como é que as coisas são, já tenho uma boa conexão com a direção, com os alunos, então acho que eu não terei muitas dificuldades concernente a esse mandato. Edna? Tenho como principais dificuldades conquistar os alunos, no caso meus colegas, sendo que haviam outras listas e apesar de termos ganho, mas eles também tiveram muita gente dos lados deles, e conquistar também a direção, sendo que sou nova, vou na presidência da autarquia, conquistar a direção e os alunos são duas das coisas que eu vejo com grande dificuldade. Acredito que o maior desafio será conciliar o INFAD e o complexo, visto que são instituições de cursos extremamente diferentes e, pois embora tendo um outro presidente no outro lado que já governou, mas ainda assim saímos com uma derrota, né, no complexo de diferença de 39 pontos. É um número muito reduzido para uma quantidade de alunos que lá tem. Então acredito que o maior desafio só será saber conciliar todas as investidas, tanto no INFAD quanto no complexo, porque a direção e a maioria dos estudantes sabem do nosso potencial, apoiam a AIJ e acreditam e depositam toda a confiança do Zango 1, a liderança da autarquia, nas nossas mãos. Já entrando em colaborações, sabemos que somos uma rede com mais de 5 colégios. Certo. Como é que vocês pretendem colaborar, ou têm projetos de colaboração uns com os outros, pretensões de colaboração com outros colégios, não só o Luanda Sul, a Vila Sede, o Zango 1, mas Sekele, Quilamba, Elton? Nós temos as nossas atividades da rede, mas ainda não pensei em atividades com a Vila Cedo ou com o Zango, ainda não tinha pensado nisso. Até que eu, com essa ideia, eu vou agora pensar bem nisso. Por ser tudo ainda muito recente, ainda nem fomos apresentados à escola como presidentes e enquanto associação, ainda não temos nada bem construído, mas temos essa ideia. Ok. Nós temos um projeto, acredito que será de grande valência para a rede de colégios nacionais da Anunciação, que é denominado o NFZ. O NFZ, que significa União Estudantil Futuro Z. É um dos maiores projetos que a AIJ tem, ou que a minha lista tem, e já apresentei uma vez ao nosso CEO. Lista, né? Não, já não é lista. Agora já é a autarquia mesmo. Que uma vez já apresentei ao CEO e ele gostou muito. E só estamos à espera do momento certo para poder conciliar a UNFZ e a rede de colégios nacionais da Anunciação. Isso vai fazer com que todos os colégios fiquem unidos em um só grupo, com meios e métodos de uni-los
para métodos de estudo, desportivo, atividades e não só. Temos tudo preparado para este ano. E nós estaremos aqui para apoiar o nosso Certo, colega. sim, sim. Que Até bom. acho que no dia que eu mostrei ao CEO, estive com o Elton Certo. e a antiga presidente do Guadalupe. Só não tivemos uma conversa aprofundada sobre o assunto, mas saindo daqui vou partilhar com os novos presidentes e avançar para esse novo ano letivo. Que bom. Eu gostaria de saber qual é o legado, né, que vocês gostariam de deixar no final do vosso mandato ou no final do vosso mandato para esse ano letivo, Edna? Gostaria de ser vista como alguém que fez a diferença, que entrou e que cumpriu o que prometeu. Não só uma pessoa que entra para... Não só alguém que se diz presidente. Gostaria que as pessoas me vissem realmente como presidente, como uma pessoa que muda, como uma pessoa que ajuda, como uma pessoa que está presente e sair da anunciação e ser vista como alguém que fez coisas grandes lá dentro. Certo. Venâncio? Ao sair da Nossa Senhora da Anunciação, creio eu e confio em Deus que o legado será deixado e pessoas que vão entrar no Enfado no Complexo no ano de 2027, 2028, sei que ainda vão ouvir falar de Venâncio Vilinga, vão ouvir falar de AIJ, porque o que nós temos feito passou daquilo que é as expectativas. Em meio ano, nós fomos considerados, se não estou em erro, a melhor associação da rede de colégios Nossa Senhora da Anunciação. E isso tem sido um legado que tem transbordado de geração em geração. Elton? Eu já deixei um legado na Vila cedo e acho que a minha colega Edna sabe, e foi um legado muito bom porque eu fiz a diferença que os outros presidentes não conseguiram fazer. Então, o que eu quero fazer agora aqui no Nigéria então, é deixar o legado que o Elton Martins deu voz aos alunos. Então, é um dos meus maiores focos agora aqui no Luanda Sul. Agora, eu já queria encerrar, né? Mas eu ouvi o Venâncio e ele falou sobre o facto de o Zangon ser considerado em meio tempo a melhor associação, a melhor autarquia local da rede de rede. colégios Nossa Senhora da Anunciação. Certo. Elton, que já fez parte, tiveram o mesmo mandato, Elton partilha da mesma opinião, soube dessa informação, é verídico? O Zango e a Vila sempre foram as autarquias mais presentes. Então, eu digo também que a minha autarquia também foi uma das melhores. Foram as melhores autarquias da rede nacional da anunciação. Então, eu prefiro dizer que foram que foi as melhores autarquias. Sentiu a presença do Zangon? Senti sim. Eram os mais fortes. Isso é importante, isso é importante. E agora queremos encerrar vocês deixando dicas para futuros concorrentes à autarquia local, futuras pessoas ou futuros presidentes que também queiram inscrever-se, tenham esse desejo, deixem dicas, deixem as vossas opiniões, como é que eles podem traçar, como é que eles também podem deixar um legado. Venâncio, por favor. A todos os estudantes que agora nos estão a ver e pensam um dia ser presidente das autarquias, saibam diferenciar o poder e saibam diferenciar aquilo que é a pessoa íntima ou o indivíduo em si. Esse é um dos maiores pontos, um dos problemas que muitos têm na sua gestão. Não saber diferenciar quem nós somos, o que é que nós queremos ser. Para ser presidente não é simplesmente acordar da noite por dia e pensar, não, vou criar o meu elenco e vou às urnas, vou vencer. Não, tem que sentir que há um chamado dentro de si, tem que sentir que há um propósito maior. Você tem que sentir a necessidade de mudar alguma coisa que 2, 3 pessoas não conseguiram fazer. Você tem que se sentir movido por algo. Tudo que se move é movido por algo ou por alguém. Então, tu deve ser movido por algo ou por alguém. Esse alguém deve ser Deus. E algo deve ser o teu propósito ou o teu objetivo. Algo que pouca gente sabe, no início eu não era o presidente da AIJ. Eu ajudei a construir, mas não era o presidente. O presidente é o atual vice-presidente, o Feliciano Pascoal João, atual vice-presidente. Na altura era o presidente. Quando a gente decidiu que vamos ir às urnas, nos sentimos num chamado. Como é que era? Quando as pessoas ouviram que devem criar grupos, só se ouvia falar que queremos o Venâncio como presidente. E ele logo sentiu que se ir às urnas ele não vai conseguir
Então precisa de alguém que já tem um chamado. E acho que naquela altura fui eu, né? Nem acho, tenho certeza. Graças a Deus tive o chamado e tivemos juntos os propósitos e agora continuamos unidos e temos sempre os mesmos objetivos. Então, quem você se alinha, quem você chama para si, deve ser as pessoas que pensam no seu pensamento, não pessoas que vêm para contrariar. Se bem que ideias contrárias sempre necessárias, mas devem pensar no mesmo pensamento e andar sempre no mesmo caminho. É isso. Edna? Deixo-vos como dica que coloquem Deus acima de tudo, sejam firmes nas vossas decisões, saibam ser líder, ouvir e falar e transmitir acima de tudo, porque é muito importante quando lideramos alguma coisa, é muito bom que saibamos ouvir dos outros para que possamos seguir não só alimentando as coisas com a nossa vontade. É isso, basicamente. Elton? Eu só tenho uma dica a deixar, porque os meus colegas já falaram tudo. Para os futuros presidentes, eu só deixo a dica que vocês têm que ser honestos com os estudantes. Muito obrigada por terem vindo. Desejo-vos uma ótima gestão e um ótimo mandato, que nós possamos ver futuramente os vossos frutos e os frutos de tudo o que vão fazer até o final do ano letivo. Obrigada a todos que nos assistiram. Não se esqueçam de subscrever o canal, seguir as nossas páginas Colégios Anunciação em todas as nossas redes sociais e até já!